Dentro de um casamento tem gente querendo levar vantagem, porque se você se preocupa quanto que o seu homem ganha pra você se casar com ele tem que ganhar mínimo de 30 mil reais, você não tá pensando em amor, você tá pensando em levar vantagem. Exatamente. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Gustavo Galhardo, psicanalista e especialista em relacionamentos, e se tornou referência para milhares de mulheres em busca de autoestima, clareza e amor verdadeiro. Ele mostra, de forma prática e direta, como sair de relações superficiais e construir vínculos sólidos. Com uma linguagem acessível e transformadora, Galhardo une psicologia, comunicação e experiência de vida para ensinar que o amor começa pelo alto valor. Que vem o homem pra você e vai dizer assim: olha, eu não te assumo porque eu tenho traumas, mas o dia que eu curar meus traumas, aí eu vou te assumir. Eu não te assumo porque eu tô trabalhando demais. Eu não te respeito por culpa sua. Eu não te dou atenção porque você me cobra. Se você fosse feminina, aí eu te daria atenção. E nós temos que entender, tudo isso é manipulação para manter você entregando sem receber nada, e não é da vontade de Deus que você permaneça nisso. A pureza do coração é querer uma só coisa. Søren Kierkegaard. Galhardo, vamos conversar um pouco diferente hoje. O que você acha que mudou no cristianismo como um todo, que talvez esteja reverberando aí no comportamento da sociedade hoje? Quando a Bíblia, ou não só a Bíblia, né, na verdade as pessoas diziam que nós devíamos lutar para o mundo não entrar na igreja. Acho que você deve ter ouvido essa frase bastante vezes. O mundo não pode entrar na igreja. A gente achava que era sobre não ter uma banda de rock ou uma bateria dentro da igreja, um telão de LED. Mas a gente não foi percebendo que o mundo foi entrando na igreja pela porta de trás, entrando na lógica do sucesso. Então hoje nós usamos o cristianismo para obter sucesso. A teologia da prosperidade, que se transformou na teologia coach, que hoje é uma teologia totalmente difundida entre as megas igrejas, é totalmente uma teologia do sucesso. Não é mais sobre dar a face, não é sobre mais você amar a Deus e abandonar o mundo por causa de Jesus, é sobre você usar Jesus para ter sucesso. E quando a teologia do sucesso entrou nas igrejas, o cristianismo foi por água abaixo. Agora, o cristianismo por água abaixo. E aí, qual é o reflexo principal que você enxerga na sociedade de um cristianismo, vou chamar então, de um pós-cristianismo? O reflexo são igrejas cheias, porque as igrejas estão cheias. Mas se você vai para um Brasil que você enxerga que o Brasil está ganhando crentes a cada mês, o número de evangélicos só cresce, mas os números de violência doméstica, de racismo, de preconceito, de homofobia, esses números eles não diminuem, nós temos frequentadores de igreja buscando alguma coisa na igreja que não é a mudança de vida. Então nós temos igrejas cheias, uma sociedade que vai de mal a pior, que continua indo de mal a pior, mas igrejas cheias, o que é uma coisa curiosa. Então essas pessoas não estão indo na igreja buscar de fato uma transformação que o evangelho ela causa, porque senão a gente teria isso reflexo na sociedade. Se não tem esse reflexo, o que as pessoas estão indo buscar na igreja? Provavelmente um Jesus que resolve a vida delas. Mas elas vão buscar a Jesus para resolver a vida delas e ponto final. Eu não quero mudança de vida. Eu quero um Jesus que seja uma ferramenta para o meu sucesso. Mas qual seria, na sua opinião, o ponto de equilíbrio do sucesso mesmo? Eu entendo aquele verso que diz, né? Aqueles que esperam Jesus apenas para essa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Mas tem que haver algum ponto de equilíbrio, porque ao mesmo tempo, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, e não estou falando de esperar Jesus apenas para essa vida, mas dele se sentir vitorioso, digamos assim. E aí, tudo bem, que pode ser desde acumular tesouro nessa terra apenas, e perder a própria alma,
mas também pode ser ganhar o mundo inteiro no sentido de que ele dá atenção para todas as exterioridades ou pessoas ao seu redor e perde, por exemplo, a própria família. Isso também era muito comum, né? Sim. Um cara muito espiritual que negligenciava os relacionamentos internos, aqueles de casa. E aí o cara, ele via um ministério acontecendo e os filhos perdidos, por exemplo. Então, qual é o ponto de corte, na sua opinião? Assim, o equilíbrio da verdadeira religião ou do cristianismo? Seguir a Jesus. Então você tem esse primeiro grupo, que é o grupo dos religiosos, que seguiam a Torá, seguem a doutrina, mas esquecem da família, esquecem da vida, esquecem do que realmente importa. Então nós temos esse grupo de religiosos que nós combatemos por muitos e muitos anos. Eu faço parte desse combate. Gente, não é sobre quantas vezes você vem na igreja, não é sobre o quão santo você é e o quanto você destrói os outros por causa da sua santidade. Eu fiz parte desse grupo que combateu a religiosidade, falando, gente, não é sobre isso. Mas também não é sobre usar a Jesus para ter uma vida de sucesso, ou seja, usar a Jesus para alimentar o próprio vazio interno. Porque eu vejo que há muitas pessoas que elas buscam a Jesus, pensando na casa que eu vou comprar, no sucesso que eu vou ter, porque aí eu vou me mudar para o Alphaville depois que eu conhecer a Jesus, eu vou fazer networking, eu vou crescer, e aí ele procura as igrejas da hype e vira um movimento, vira um pertencimento que alimenta a esperança de um vazio interno. Eu estou buscando o que a traça corrói. Sim. E eu preciso buscar. Ok, eu preciso viver, eu preciso de dinheiro, eu também quero. Mas eu estou buscando, acreditando que Jesus vai me ajudar a preencher esse vazio externo com as coisas, com esse sucesso, com essa fama, com esse dinheiro. Então nós temos duas pessoas, tanto religioso, tanto essa galera hoje da hype de Jesus, que estão longe de quem? De Jesus. Porque se estivéssemos em Jesus, estaríamos buscando o que verdadeiramente importa. A casa importa? Importa, mas o que importa dentro de uma casa é se ali dentro existe um lar. Importa a minha religiosidade? Ela importa, mas importa se você não é sepulcro craiado. Isso. Importa o que eu tenho? Importa, mas provavelmente quando eu tenho contentamento em Jesus, eu não durmo ansioso achando que a minha BMW vai me dar a minha identidade. Eu não fico pensando no que os outros estão pensando ao meu respeito por causa do carro que eu tenho ou por causa do carro que eu não tenho. Uhum. Então eu vejo que hoje nós temos ou os religiosos, uma galera que ainda continua atirando para todo lado e matando muita gente, negligenciando a própria família, mas nós temos por outro lado uma galera que começou a dizer que a causa do sucesso delas é Jesus. O sucesso financeiro, o sucesso corporativo, o sucesso, sei lá, no que ela ganhou. Sabe, esses dias eu vi uma pessoa falando assim, eu quero dar um testemunho aqui, pessoal. Testemunho que eu tinha um sonho de colocar silicone e Deus me abençoou com uma pessoa que me deu o silicone. Ela, uma influenciadora, que a gente sabe que não foi um milagre, foi uma pessoa que quis colocar o silicone para ela fazer publi, para ela colocar um monte de coisa. Aí ela fez o silicone, coloca como um testemunho diante de Deus, fazendo que milhares de pessoas que assistem aquilo digam, então Deus não me ama, porque eu não tenho nem o que comer e Deus está dando silicone para ela, e ela dizendo que é porque ela ama a Deus e Deus a ama. Então a gente está misturando as coisas para vender Jesus num sistema de curso online. Então, isso aí é muito louco. Eu vou te falar uma coisa, que eu não tenho uma definição pronta e rápida sobre esses paradigmas ou esse momento que a gente está vivendo. Eu não tenho como discordar de nada do que você falou. Porém, também tem que ser feito um exercício. Por quê? Porque os tempos, eles mudaram. Vê se tu consegue acompanhar um pouco do meu raciocínio. O tempo, ele mudou. Antigamente,
as coisas e a vida, ela era muito mais simples e menos acessível. Sei lá, você tinha, 10 tipos de carro para comprar. Nem carro importado no Brasil há tantos anos atrás você tinha. Você tinha 2, 3 marcas de tênis legal, né? Telefone celular, então, tem 17 anos desse tipo aqui, né? Do touch para cá. Então a sociedade, ela começou a entrar num ciclo onde todos começam a ter a possibilidade de experimentar e ter e viver coisas que até então eram quase que inacessíveis, era quase como um sonho, era impossível. E aí, quem ia para a igreja antigamente e estava ali dentro de um círculo religioso, essa pessoa, ela focava muito mais no ser do que no ter. Sim. Até pela inacessibilidade. Só que tem um detalhe interessante. Poucas, de fato, eram. Uma grande parcela, e nós sabemos e conhecemos as histórias, porque obviamente sempre houveram aqueles que de fato eram congruentes e tinham caráter e refletiam Cristo, mas havia outros tantos, não vou dizer que seja a maioria, mas eram muitos, que viviam uma marginalidade de fé, sepulcro caiado. Por quê? Porque as pessoas... Era fácil você imaginar. Ah, não, eu tenho uma empregada doméstica que ela é cristã. Tu viu o comportamento daquela mulher, por exemplo, na hora de uma demissão, ou na hora do próprio trabalho? Era fofoqueira, botava o patrão no pau, e não tinha palavra. Tu contratava o pedreiro. Não, vamos lá, serviço. Aí o cara, eu sou crente, eu sou da igreja. Mas ele não terminava o serviço, pediu dinheiro adiantado e ia embora. Ou você olhava as famílias, e o que você via? Pessoas que não eram nem de fato felizes num casamento, que refletiam nos filhos. E aí você via... E aí o pessoal dizia muito, né? Não, é porque ele é crente, o diabo ataca a família. Mas na verdade aquelas pessoas muitas vezes não conseguem nem cuidar da própria família. Só que aí nós mudamos o paradigma social e as possibilidades de ter começaram a chegar. E aí numa era onde a mentalidade mudou, porque assim, os nossos ícones, eles estavam muito distantes, do tipo, pô, é um ator de Hollywood que tu só vê na televisão ou na Globo. Agora, irmão, no Instagram é o teu vizinho, tá ligado? Então, uma multidão, uma miríade de pessoas se expondo e mostrando que é possível, digamos assim, ainda que de maneira falsa, sei lá, mas não totalmente, né? Mas é possível ter. E aí isso gera nas pessoas aquilo, calma. Ser, talvez não tenha dado muito certo. Ter pode ser que seja mais palpável. E as pessoas começaram a trocar o ser pelo ter. Só que Jesus, ele continua sendo o quê? A pérola de grande preço, a pedra da sabedoria, pedra fundamental, onde todo o alicerce é construído. Então, seja para ter, seja para ser, toda a sabedoria de Jesus vai funcionar. Mas sabe o que é engraçado? Que se você fizer uma análise um pouco ainda mais profunda do que você trouxe, que foi muito inteligente, você vai perceber que, ainda assim, no passado, ambos aqui, ó, tanto a galera de hoje como a galera do passado, eles querem ser alguém na sociedade. Tá. O ser no passado, para a empregada doméstica, ela vai na igreja e ela é a líder do círculo de oração. Sou alguém nessa micro-sociedade chamada igreja, porque para o mundo... eu só sou uma empregada doméstica. O pedreiro também está tentando ser o diácono. Então ele coloca a gravata dele e ali naquele mundo ele se torna alguém importante, alguém que manda alguma coisa, porque ele é o pedreiro que não manda nada. Então você vê que no passado a igreja ela estava nas classes de uma sociedade, nas classes menores da sociedade, na classe C, na classe D, a B não era tão frequentadora Perfeito. de igreja. Então essa pessoa
ela realmente ela tá tentando ser alguma coisa, mas não ser igual a Cristo. Sim. Ela usa a igreja para se sentir importante de alguma maneira, que é uma das coisas mais lindas do evangelho também. O evangelho é aquele livro, é aquela religião e é aquela pessoa que transforma Zé Ninguém em alguém. Sim. É o cara que pegou Davi lá, esquecido, e transformou em rei. Então, assim, o evangelho, ele traz dignidade para o ser humano. É só você observar que o Ocidente, ele é um lugar de muito mais dignidade às pessoas, com mais direitos que dão às pessoas, do que o Oriente. O evangelho, ele liberta realmente. Mas as pessoas estavam preocupadas em ser alguém e não ser como Cristo. Nós temos hoje uma atualidade que o ser se tornou ser alguém é quem tem dinheiro. Se tornou acessível ter dinheiro, ter status, ser alguém na sociedade que influencia, na era dos influenciadores, quem influencia. E a igreja, ela mudou o discurso para angariar fiéis a esse discurso de que Deus vai te abençoar, e um sinal de que você é abençoado é se você agora se torna alguém na sociedade. No passado, a gente não tinha possibilidade de ser alguém, não era tão democrático ser alguém na sociedade. Sim. Hoje é democrático, então a internet disponibilizou, enfim, então a igreja começa a pregar isso. Então acho que ambos os lados ainda ninguém estava preocupado em ser igual a Cristo. Sim. Mas na sociedade de hoje, para não cairmos num erro da própria incongruência, né? Como é possível foi associado, obviamente, sucesso entre ter/ser socialmente, entende? E você não consegue mais desvencilhar porque justamente ter se tornou democrático, ou seja, todo mundo agora começa a ter um pouco mais de acesso. Imagina, quando eu tinha 15 anos, telefone celular era muito luxo. Hoje, não tem quem, em tese, né, modo de falar, não tem quem não tenha telefone celular. Porque é indispensável, inclusive, para você viver, trabalhar, enfim. Ou seja, democratizou-se o ter. Dentro disso, associou-se que uma vida congruente é você ter, pelo menos, uma aparência, uma apresentação que seja coerente com aquilo que você diz ser, tá ligado? E aí vem a grande questão. Será que não é somente, ou não foi somente, um erro de adaptação da própria igreja ou da religião como um todo? E vou dizer além. Por exemplo, a classe A e B começou a ir para a igreja. Por quê? Porque eles viram que as pessoas ali dentro começaram a ter. E elas começaram a pensar, bom, não há mais tanta diferença. Eu posso estar lá porque... Só que junto com isso vem um outro paradigma sendo rompido, né? ou acontecendo, que é o quê? A informação. A informação. O que eu quero dizer com isso? O Brasil até 15 anos atrás, também modo de falar, não sabia nem o que era esquerda e direita. Todo mundo achava que era alguma coisa que ninguém sabia o que era, e era tudo de esquerda, e daqui a pouco começa-se o movimento. E agora, só agora, o povo está começando a olhar e ainda nem sabe o que é. Mas chegou informação. Na igreja evangélica é a mesma coisa. No movimento cristão. Antigamente, as coisas eram faladas e simplesmente obedecidas. Agora, começa a chegar informação. Tipo, por que eu tenho que esperar você me dizer com quem eu tenho que casar? Sim. Antigamente, o pastor dizia, não é para você, obedece aí, senão você é rebelde. Só que a informação começa a chegar e as pessoas começam a se perguntar, mas por quê? E aí, esse paradigma de informação começa a gerar questionamentos e aí, de novo, os modelos. A pessoa olhava para o pastor e dizia, mas o pastor cresceu financeiramente, por que a gente não cresce? E aí, esse movimento começa a mudar, eu estou de acordo com você, só que, de novo, o meu ponto é, quando a gente vai chegar num equilíbrio
ou o colapso vai acabar acontecendo, como talvez já esteja acontecendo? O colapso, na minha percepção, ele já está acontecendo. Se você observa a geração Z que vem surgindo, ela, primeiro, é uma geração que ela busca muito a espiritualidade, mas não busca as igrejas. Perfeito. Ela busca um lugar de bem-estar, de conexão com o sagrado, com o divino, mas ela não busca igrejas, justamente porque essa geração está percebendo que nós, pela busca do sucesso, estamos entrando em colapso emocional. Então é o pai dessa geração que está com burnout, que está com ansiedade, que está com depressão, pela busca do sucesso que não conseguiu atingir, porque nós, diferente da geração, eu tenho 32 anos, diferente da geração dos meus pais, onde um terreno custava 30 mil reais, o terreno hoje custa 300, nós não conseguimos ter o mesmo sucesso do que eles, porque as coisas estão completamente diferentes. Nós somos a primeira geração a empobrecer em relação aos pais. Exato. Então nós somos de uma geração diferente, a geração Z já não vem buscando mais isso. Mas voltando ao que você estava falando, o colapso se vem quando existe uma ligação entre bênção de Deus e sucesso financeiro. Quem é abençoado, quem tem a bênção de Deus, quem Deus ama, tem dinheiro. Quem Deus ama, os negócios estão fluindo. Quem Deus ama, Deus dá uma Land Rover para ele. E quem Deus não ama... Então, se você tem uma empresa, ela não cresceu, sinal de que alguma coisa você fez errada diante de Deus. E se deu certo, sinal de que você tem o favor de Deus. Quando essa mentalidade, essa crença entra para dentro do mundo evangélico, nós temos pessoas que se culpam por não prosperarem, então Deus não está com elas, e quem Deus está abençoando, ensina aos outros de como você tem que ser para Deus te abençoar. Só que tudo nós estamos ligando que bênção de Deus significa sucesso na terra. Sim. Dinheiro, finanças, Porsche. E isso não é uma realidade bíblica. Então eu acredito que o equilíbrio está em Deus quer que você prospere. Deus quer que você trabalhe, Deus quer que você tenha dignidade, Deus quer que você seja livre da escravidão, Deus quer que você tenha um bom trabalho. Eu acredito que Deus quer que você... É da vontade de um pai que ama que o seu filho prospere. Só que é da vontade de Deus, além da sua prosperidade, que o ser humano que você se torna seja um ser humano à imagem e semelhança dele. Então, qual é o equilíbrio? É primeiro eu acreditar que não tem ligação entre a bênção de Deus e o meu sucesso financeiro. Tá. Porque senão Deus abençoa só um pequeno grupo de pessoas no mundo inteiro. Mas que a bênção de Deus significa eu consigo ter um coração igual ao de Cristo? A bênção de Deus, será que... eu sei que essa pergunta, ela só fica preto no branco e a gente tem inúmeras coisas para falar sobre isso, mas será que a bênção de Deus, ela está no empresário que foi na igreja aos domingos e ganhou muito dinheiro? Ou a bênção de Deus está naquela irmãzinha do coque que pega o ônibus todos os dias e ainda assim ela não abandona Deus, ela não abandona a fé, ela continua tendo um coração generoso, tendo compaixão, perdoando, ela continua sendo uma pessoa que ama os outros. Eu sei que uma coisa não exclui a outra. Ele pode ser rico e pode ser tudo isso. Mas aonde está a bênção de Deus? A gente não pode levar em consideração que a bênção de Deus está sobre as finanças de alguém. Porque Deus, Ele quer que você seja abençoado. Eu acredito que seja uma vontade de Deus, mas eu não acredito que Deus fale assim, olha, sinal de que eu estou com alguém é se ele tem dinheiro. Para mim, sinal de que Deus está com alguém é quando essa pessoa ela tem uma mudança de caráter. Ela se importa, e num mundo como hoje, ela tem se importado com o que muita gente não se importa. Deixa eu te fazer uma pergunta diferente. E se Deus não estiver se importando com nada disso?
Você já parou para pensar nesse Com o quê? aspecto? Nada disso, em que sentido? Nada. E se Deus não estivesse se importando com nada? Tava pensando isso ontem. Por exemplo, há um movimento que surge que é o da espiritualidade. O Deus dessa nova espiritualidade, de muitas religiões aí, é um Deus impessoal, beleza? Sim. É um Deus impessoal, tá? Deus existe, mas Deus é um espírito e que de alguma maneira ele está aqui, como a Bíblia mesmo diz, nele nos movemos, existimos, tudo bem, respiramos, mas ele não é pessoal, no sentido... Não é um agente. Não é um agente que se importe necessariamente com o que está acontecendo aqui, mas ele é. E de alguma maneira nós temos algum aspecto dele em nós. Ponto. E se for isso, cara? E a gente, no fundo, caminha por essa vida de uma maneira supersticiosa. Se essa for a realidade, então nós estamos aqui na Terra por nós mesmos. É isso que você está dizendo. Não bem por nós mesmos, porque, de novo, Deus existe. O que é além disso tudo, vamos supor que a gente... E ninguém sabe o que é realmente. Estamos considerando aqui que tem céu e inferno? Ou não existe? Não sei. Vamos pensar nisso também. Tá bom, existe céu ou inferno. Mas o que é o inferno? Tá. O inferno, ele cabe numa eternidade. O que é eternidade? Para pensar. Quando é que o mundo começou? O mundo começou no momento em que eu abri os meus olhos, pô. Ou não? Sim, nos meus devaneios, eu tenho um temperamento um tanto quanto melancólico. E nos meus devaneios eu penso que nós somos o universo de alguém. E o nosso próprio universo. Pouco me importa quem tá na China. Eu sou o universo de alguém. E porque eu morrer pro camarada da China, não muda nada na vida dele. Na vida do Tiagão ali, eu morrer, ele vai falar, pô, morreu. Mas na vida da minha família, muda bastante. Para responder a sua pergunta, eu acredito que se Jesus, ele realmente é filho de Deus, no final das contas, o propósito dele era mostrar o jeito certo de se viver. Isso. Beleza. Ponto. O jeito certo de se viver. Independente do resultado desse jeito certo. Então aí entra. Se Deus não interfere em nada nas nossas vidas, porque a grande discussão da teologia é se Deus, ele controla tudo, ou se ele não controla nada, ou se ele interfere de vez em quando nas situações ao favor daqueles que clamam a ele. Se a gente considerar que Deus não interfere em nada nas nossas vidas, eu ainda acredito que se Deus enviou Jesus, ele enviou para dizer, gente, o ser humano deveria ser assim. Isso. Aí eu tô contigo. E devemos viver assim, sem pensar no que ganhamos com isso. É isso. Mas então, você tá acompanhando o meu raciocínio. É nessa conclusão que eu ia chegar. Jesus é o único que importa. Primeiro que eu não conheço Deus. Sim. Conheço Aí Deus. Colossenses vai dizer que Jesus é o único Deus que eu posso conhecer. Aquilo que a gente conhece de Deus é Jesus. É Jesus. E ele é homem. E ele é a verdade sobre Deus. O que até vou além. O que a Bíblia diz no Velho Testamento que não se parece com Jesus, provavelmente não tenha sido Deus. Exatamente. Porque ele é a revelação. Só que veja, Deus é amor. Em Cristo eu vejo maximamente o amor em prática. Sim. Porque se eu pensar que Deus é amor é abstrato, o amor é inalcançável para mim. Sim. Eu sinto amor, eu vivo experiências de amor. Então, o máximo amor que eu consigo encontrar, eu vejo revelado nas ações de Jesus, que é as mesmas que eu posso experimentar, viver e praticar. Então, o único Deus que eu consigo conhecer maximamente é aquele que Jesus me revela. Passou disso, é filosofia e religiosidade. Sim. Por isso eu volto com aquela provocação. E se Deus não estiver nem aí com nada? Continuamos sendo como Jesus. Concorda comigo? Sim. Que é a máxima experiência humana. Uma busca por uma excelência do que é ser humano. Dentro do que é ser humano, eu vou namorar alguém. Eu tenho duas opções. Ou eu me torno, eu vou usar até uma expressão forte, um babaca,
religioso, supersticioso, que quero ficar jogando moeda pro alto, sorte, para dizer se a porta, se ela me falar tal coisa é ela, se eu abrir esse versículo bíblico Deus vai dizer, ou olha, vou esperar um profeta vir me falar, que na verdade só demonstra toda a minha falta de coragem ou a minha covardia diante da vida, e estou usando Deus como meu álibi para minha covardia. O que muito religioso faz. E que é da sempre vontade foi. de Deus. Eu fiz Deu isso certo. da vontade de Deus. Estou indo embora porque orei e Deus falou comigo. Isso acontece desde que eu tenho... A primeira memória que eu tenho na igreja, já falei, sou eu com 2 anos de idade com uma gravata do Piu Piu. E eu já ouvia as pessoas falando, olha, pastor, eu estou traindo você, mas é porque eu recebi um direcionamento de Deus. Aí Deus é álibi pra fazer qualquer coisa. Lógico, Deus é a nossa desculpa, Ele é o nosso favor. Por isso Deus que o filtro é Jesus. Não, mas o que você está fazendo se parece com Jesus? Não, então não venha me falar que é de Deus, porque Deus vai se parecer com Jesus. É isso. E é tão incrível, porque quando nós entramos para esse assunto de Jesus e ser igual a Jesus, não é sobre o que eu ganho ou o que eu perco, tiramos a cenoura na frente do burro. Porque muita gente segue a Jesus pela cenoura na frente do burro. Se eu for como Jesus, ele vai me abençoar. Isso. Se eu for como Jesus, eu vou enriquecer. Se eu for como Jesus, eu vou para o céu. E se eu não for como Jesus, eu vou para o inferno. Se você tira o prêmio, você entra para a ética. Ética cristã. Moral, independente do resultado. Independente do resultado. E aí é onde o ser humano se perde. Porque se você tirar o resultado das pessoas, você descobre quem elas são. E Jesus, ele é muito maior. Por exemplo, eu vejo uma coisa, depois eu quero falar sobre relacionamento, mas eu vejo uma coisa hoje na sociedade muito louca. As pessoas, os conservadores pegaram Jesus para eles. E Jesus não era conservador. Assim como o progressista pegou Jesus para ele. E Jesus também não era progressista. Nem político, nem político. Mas nós não somos... Quem é de Jesus não se identifica com os conservadores. Porque dentro dos conservadores tem coisas que Jesus jamais faria. Lógico. Mas o cristão também não se identifica com os progressistas. Porque dentro do progressismo há coisas que Jesus jamais faria. Perfeito. Cristão é o ser humano que vai desagradar a direita e vai desagradar a esquerda, porque vai chegar uma hora que vai conflitar com o que Jesus prega. É por isso que quando a gente fala, por exemplo, Jesus falou que não pode se divorciar. Falou. Mas o mesmo Jesus que falou que não pode se divorciar foi o homem que pegou uma mulher pega em ato de adultério e falou, mulher, alguém aqui te condena? Não, então vá e não peques mais. Jesus não é lógico. Jesus é o camarada que você acha que ele vai condenar e ele vai perdoar. E você acha que ele vai perdoar e ele condena. Jesus não cabe nas nossas filosofias. Perfeito. Mas isso que você trouxe é o ápice, aonde se eu não tiver o resultado que eu espero, eu continuo sendo gente de verdade. É isso aí. Você recebe bastante pessoas aqui da Red Pill e outras pessoas de relacionamento, até mesmo no nosso papo anterior. Legal. Cara, então quer dizer que você mudou o seu condicionamento devido ao que uma mulher fez com você. Então você tinha caráter. Agora que você viu que as pessoas não têm caráter, você deixou de ter caráter também. Você vai pagar mal com mal, né? Baixou a régua da tua vida, né? Porque o resultado de ter caráter, você achou que está te prejudicando. Você achou que ter caráter está te prejudicando. O resultado de ter na sua ideia foi, se eu tiver caráter, eu vou conseguir uma mulher maravilhosa que vai me amar, vai cuidar de mim, vai ser princesinha para mim. Como não deu certo, agora eu deixo de ter caráter. Então você nunca teve caráter. Ética, caráter é independente do resultado, eu continuo sendo quem eu sou. Jesus foi assim. Ele foi para a cruz e nem por causa disso ele falou, gente, lógico, não vale a pena, hein? Não vale a pena. É porque vocês matam seus profetas.
Não vale a pena. Então a gente, talvez, o sentido da religião, de fato, da espiritualidade, de fato, seja ser alguém independente dos resultados. Então, se porque tornar mais isso humano, faz sentido né? para, porque isso faz sentido para mim. Quando eu estiver lá no último dia da minha vida, no meu leito de morte, eu me orgulhar de quem eu fui, não pelas coisas que eu conquistei, mas pela pessoa que eu fui. Sim. Mas quem está se importando com isso? Então, e o que eu vejo, galera, no mundo, pelo menos com as pessoas que eu converso, né? Eu vejo esse resgate justamente porque a informação está começando a chegar. E quando a gente olha as estruturas de poder, sejam elas qual for, o que as pessoas estão começando a se dar conta é da manipulação que sempre existiu. E é uma manipulação perversa porque é uma manipulação em nome de Deus, cara. E aí você fica impotente. Sim. Pô, o que eu vou fazer, cara? O cara tá falando que é de Deus ou não é de Deus, a quem que eu recorro, bicho? Tá ligado? Porque aí não dá pra tu recorrer, não é de Deus. Pô, se não é de Deus, como é que eu vou argumentar? Não é, pô. Acabou. E aí as pessoas começam a ver essa manipulação acontecendo porque a informação está chegando. E aí nós vamos a essa questão que eu falei. E se Deus não se importa? Um cara mais religioso que está me ouvindo pode chegar e dizer, você está maluco? É porque talvez ele não tenha entendido. Mas pegue a Bíblia, olha as palavras de Jesus. Vamos olhar com calma, olha com calma cada detalhe do que ele fala. O que ele diz? Poxa, cada dia basta o seu mal. Deus é aquele que faz chover sobre bons e maus. Ele é aquele que abençoa tudo e todos. Ele não pode... Cara, Deus não pode ter preferidos. Isso é uma coisa tão óbvia como você... Bom, se você acredita em Deus, e para você acreditar em Deus é óbvio, né? Ou se for óbvio deveria ser esse fato também. Caso contrário, não é Deus. É um homem malicioso e cheio de caprichos, tá ligado? Aí não é Deus. Uma pergunta simples para a audiência. Se seguir a Deus não te dá uma vantagem na vida, você continuaria seguindo a Deus? Porque nós acreditamos que seguir a Deus é um fator de vantagem. Exato. Eu vou orar e o meu currículo vai pra frente de todo mundo. Eu vou orar e a menininha que eu quero vai me desejar. É um fator de vantagem. E aí nós oramos a Deus assim também. Deus, eu te sirvo. Isso. Eu dou o dízimo. Então cadê o meu fator de vantagem? Mas se você descobrir que Deus não é um fator de vantagem, que, na verdade, o propósito de Deus era mostrar Jesus pra gente falar, vocês têm que viver assim, porque esse é o jeito certo de viver, e não tem prêmio no final para quem vive como Jesus, o seu prêmio é saber que você morreu sendo gente de caráter, de verdade, você continua seguindo a Jesus? Quer ver um exemplo? Muita gente não segue. Quer ver um exemplo legal? Eu já recebi alguns ateus aqui. E aí... A galera pensa muito assim, né? Não, porra, ateu, não acredita em Deus, vai pro inferno, aquela coisa de sempre. Aí sei lá, outro dia eu tava conversando, agora não vou lembrar com quem, mas eu dizia assim, mas vem cá, e se o ateu mostra que ele é um cara de fé pela prática da vida dele? Será que ele tá condenado porque ele não acredita em Deus? Mas Deus deixa de ser Deus porque ele não acredita? Ou eu acredito certinho em Deus? E o que é acreditar em Deus? É isso que eu tô falando. É confessar, falar eu acredito em Deus? É o que eu tô falando. Ah, eu acredito em Deus. Tá, você acredita totalmente certo? Quem é Deus? Porque Deus é tão excelso, só de você parar para pensar, que você chegar e dizer que conhece Deus é de uma prepotência e arrogância e de uma mentira que já te coloca num lugar de pecado puro. Talvez, muitas vezes, um ateu, ele seja muito mais verdadeiro e coerente em dizer eu não acredito, seja aí arrogância, ou seja o que for, também pode ser prepotência, mas pode ser também por uma humildade de dizer, cara, não dá para existir, porque ele olha como humano e diz, qualquer pensamento sobre isso é impossível de se alcançar. Mas na prática da vida dele, ele está vivendo a essência daquilo que é para se viver como Cristo. Por exemplo, a mulher Cirofenícia, que está com a filha doente em casa, ela corre atrás de Jesus, porque ela ouviu algum milagreiro lá que estava fazendo alguma coisa que estava dando resultado.
Ela não correu atrás de Jesus porque Jesus é o Filho de Deus. Porque ela recebeu a revelação que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cara, ela ouviu, teve um cego lá que viu, teve um cara que estava leproso e de repente curou. Tem cara curando lá. Vai resolver meu problema. Tá resolvendo o problema. Ela correu atrás. E ela não confessa nada. Ela só chega e diz, olha, tem misericórdia, minha filha está doente. Ela não fala nada. E aí Jesus dá aquela resposta dura para ela. Mas ela diz, mas até os cachorrinhos comem. Jesus olhou para a cara dela e falou assim, pô, grande é a tua fé, mulher. Fé do quê? Fé em quem? Ela era judia? Ela era uma filha de Israel? Quem que é? Fé em que Deus? Qual o nome? Só que a filha foi curada e Jesus elogiou a grande fé dela. Eu acho que o mundo, e aí eu te falo que essa doutrinação milenar nos colocou numa posição, Galhardo, tão arrogante sobre Deus, sobre sermos donos de Deus, entendeu? Que nós não percebemos, mas tudo o que foi construído, óbvio que teve muita coisa boa, mas também em paralelo foi apenas dominação. Sim. Só que a gente está vivendo o quê? A era disruptiva da libertação. As igrejas têm perdido autoridade, têm perdido espaço, porque o conhecimento tem surgido, informação tem surgido, e não há mais necessidade dos espaços. Então, aquilo que era, por exemplo, eu sou pastor, eu sei disso, vamos obedecer um pastor, hoje não existe mais. Não existe vamos obedecer um pastor. Vamos seguir esse pastor caso estejamos sendo bem alimentados, ou ele esteja nos guiando para um lugar que faça sentido para a gente. Então, sim, a igreja, ela está entrando em colapso e diria a igreja que é de instituição, e em desespero, porque não consegue mais subjugar as pessoas. Então, as pessoas estão livres, ela vai entrando em desespero. O que acredito que é também um movimento espiritual, porque Deus sempre foi o Deus da libertação. Concordo. Jesus, ele vem e diz, eu vim aqui para dar vista aos cegos, para curar as pessoas, para anunciar o ano da libertação do Senhor. E vida em abundância. O que é essa vida em abundância? Para liberdade, pô. Esse sempre foi o propósito de Jesus. Por isso que eu acredito como um propósito Sim. de vida mesmo. É uma coisa que a Tayane, ela fala pra mim, Gustavo, quando você tá falando disso, teu olho vibra, você entra num estado de flow, realmente. Sim. Porque eu acredito que Jesus, ele veio para libertar as pessoas de qualquer amarra. De qualquer amarra. Seja a amarra da religião, seja a amarra do que você, até mesmo do que você acha que Deus quer. Porque se seguir a Deus para você é um peso, é uma coisa ruim, você faz por obrigação, achando que isso vai te levar para o inferno, isso vai te levar para o inferno do mesmo jeito, porque Jesus nunca falou, olha, sigam-me obrigados, porque se você não fizer, você vai para o inferno. Eu não consigo ver Jesus nisso, Jesus desejando isso. Jesus fala, cara, siga-me após mim se fizer sentido para você. Se você realmente vê que isso é libertação, se o teu eu interior, se o teu espírito disser. Mas a grande questão é, Jesus veio para libertar as pessoas. Ele veio para libertar a mulher que está num relacionamento abusivo. Ele veio para libertar a mulher que era pecadora e que ela ia levar pedrada, e ele veio e libertou. Jesus veio para libertar os cativos. Jesus veio para libertar de qualquer escravidão que a vida tente te impor. Principalmente a religiosa, irmão. Principalmente, porque que era o ministério dele. Porque se ele criticou alguém... Ele foi o religioso. Foram os religiosos. Que eram o quê? Hipócritas e manipuladores. Então, assim, nós estamos vivendo de novo uma disruptura social, cultural, religiosa. Só que a gente está na entre-safra, a gente está nesse período de ruptura. Então, é difícil a gente saber o que vai acontecer. Entende? Vai gerar um desequilíbrio. Vai. É o pêndulo. É o pêndulo. Vai gerar um desequilíbrio.
até que as pessoas comecem a dizer por elas mesmas: nossa, eu acho que é melhor viver eticamente. Aham. A sociedade funciona melhor. Peraí, virou muita bagunça. Nós não estamos sabendo lidar, que já está acontecendo isso com a Sim. gente, né? Nós estamos vivendo numa bagunça que nós não sabemos lidar. Então agora é melhor a gente voltar, mas não voltar por regras, mas voltar por consciência. E acho que o grande, se eu posso dizer isso, que não está na Bíblia, mas assim, para mim, o grande sonho de Deus é que a gente seja gente de verdade por consciência, por transformação, por observar que não deu certo ser escravo da religião, mas também não deu certo ser livre, também não deu certo. Nós somos presos na nossa consciência, como diz J Quest, é a nossa liberdade que nos prende, cara. Eu quero ser assim porque eu vi que faz sentido pra mim. E Felipe, eu sou uma pessoa que eu desconfio hoje de todo tipo de modelo e forma que as pessoas tentam vender, porque eu vejo que todo modelo e forma que as pessoas tentam vender é uma forma ainda de prender as pessoas, subjugar as pessoas em algum tipo de modelo abaixo que você obedece e assim a sua vida vai dar certo. Quando a gente fala de relacionamento, por exemplo, quantas vezes você já ouviu sobre a mulher precisa ser feminina, ela precisa ser bondosa, ela precisa ser gentil, ela precisa... Ontem eu assisti um vídeo de um cara que ele não diz que ele é coach, ele é cientista do inconsciente, Cardoso Mundo, cientista do inconsciente. E ele fazendo um vídeo dizendo: mulher, você não pode cobrar o seu homem, senão você perde o valor. Porque você vira uma mulher carente, que demonstra que não se ama, que demonstra que quer atenção. Mulheres femininas não fazem isso. E eu vejo que é só mais uma forma de manipulação. Olha, mulher feminina fica quietinha, mulher feminina, ela é gentil, enquanto o homem não cumpre o que ele deveria cumprir dentro do relacionamento, porque se ele se comprometeu com uma mulher, ele deveria dar atenção para essa mulher nem deveria ter que pedir atenção, ela está cobrando o que o compromisso que ele fez com ela exige, mas ela não pode cobrar, senão ela é carente, senão ela não é feminina, porque mulher feminina não faz isso. Você percebe que existe um movimento da sociedade a todo tempo tentando prender as pessoas, seja na religiosidade, seja no conservadorismo, seja no progressismo, seja no energia feminina, energia masculina, quem paga a conta, quem não deixa de pagar a conta. Tudo isso é sobre prender as pessoas em regras e fazê-las se sentirem culpadas por, às vezes, exigir o mínimo. É porque é ensinado um pragmatismo sem uma mudança interna real. É só assim, faz isso que dá certo. Mas por que eu faço isso? Ninguém explica. É só para dar certo. Agora é interessante isso, porque vamos falar de relacionamento. Eu estava num debate uma vez aqui e o pessoal muito se queixando. Não, a mulher ela tem que ser submissa ao seu marido, obediência e tal, porque veja o preço, o homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Aí eu cheguei pro rapaz e falei: é mesmo, né, cara? É. Então faz o seguinte, qual sociedade da história humana você viu homens, numa maioria social, amando as suas esposas como Cristo amou a igreja? Nenhuma. Homens nunca houve isso. Isso nunca existiu. Homens são destrutivos irmão, por natureza. Isso nunca existiu. Aí o cara quer uma mulher obediente sem um marido que a ama, como Cristo amou a igreja. Mas a mulher tem que ser obediente assim como... Ou seja, um condicionante. Tá? Olha, seja submissa ao nosso marido. Como, então, o homem tem que amar
Assim como Jesus amou. E já percebeu que é incrível como todo homem que senta num podcast, ele se considera o homem que ama a mulher como Cristo amou a igreja? Exatamente. Quando, na verdade, ele não levanta pra pegar um pudim pra mulher na geladeira quando ela tá sentada no sofá. Aí ele diz, eu quero uma mulher submissa porque a mulher tem que ser submissa e o homem tem que dar a vida como Cristo deu a vida para a igreja. Corta pra ele. Ele não consegue pegar um pudim pra mulher, ele não consegue lavar uma louça dentro de casa, ele não consegue dar o mínimo de respeito, de atenção. Ele fala que ama a própria mulher, porra. Mas ele não fala que ama, ele dá um carinho, mas ele porra. quer, É lógico. mas ele quer ter uma mulher submissa. Aí quando a mulher se insurge contra isso, a mulher é biscate, ela é vagabunda, ela é insubmissa e ela não é uma mulher de valor. Só que aí vem Jesus e fala pra essa mulher, mulher, deixa eu te falar uma coisa, você não precisa viver isso. Porque a maior coisa do evangelho, quando o evangelho entra na sociedade, ele deu independência pra mulher. É a única religião no mundo que dá independência pra mulher. E não só isso. É aí que tá a grande questão. Isso é muito lindo, galera, porque é o seguinte, o que a galera não entendeu. Deus não mudou, pô. Vamos de novo. Não. Deus é Deus. Galera, eu vou me abrir com você. Eu desisti de entender Deus, mano. E nem tem que entender. Você já me entende. A gente compartilha, acho que, no mesmo pensamento. Se eu tô falando com você. Eu desisti de entender Deus, porque Deus não dá pra entender. Entende o meu ponto? Eu consigo entender Jesus. Sim. E por que eu tô dizendo isso? Porque qual é a grande crítica dos acadêmicos, dos ateus, né? Até dos religiosos, das religiões, é dizer assim, não, no Velho Testamento, olha só, como Deus mandava matar, como pode Deus mandar fulano matar o próprio filho? Aí eu falo, vem cá, Deus que mandou ou o homem, no seu tempo, com a sua ignorância, na sua limitação de época, etc., entendeu Deus dessa forma? Porque a pergunta é importante. Porque na plenitude dos tempos, quando eu olho para Jesus, eu vejo outra coisa. Não dá, né? E se você ficar tentando trazer o Deus do velho pro novo, tu vai ficar esquizofrênico e tu vai relegar Jesus a uma segunda colocação, porque Jesus é muito bom para ser aquele punidor do Velho Testamento, tá ligado? Que mandava matar mulher grávida. Vingativo. Porra, não cabe. E aí o cristão que fala... desculpa, Hernandes Dias Lopes, os grandes eruditos do nosso tempo, Augustus Nicodemos, seja quem for, se você tenta justificar Deus pedindo uma chacina, você tá louco, bicho. Povo de Israel vai pegar a terra, por isso o genocídio em Gaza é algo da vontade de Deus. Não, olha, porque Deus tem seus preferidos. E nós, como cristãos, temos que orar por Israel. Porra, irmão, eu duvido qualquer um desses pastores verbalizar no microfone dizendo Jesus diria isso. Entra lá naquela terra agora, mata a mulher grávida, crianças de colo, crianças, animais, mata todo mundo porque aquela terra é de vocês. Eu duvido. Da mesma forma que eu duvido que Jesus olharia para uma mulher dentro de uma igreja e diria: moça, teu marido tá te traindo? Ele não te respeita? Perdoa ele, fica com ele, não dá a mínima pra você. Aceita. Perdoa ele, ora por ele, porque uma hora o Espírito Santo vai tocar nele e ele vai mudar. Não, Jesus obedece ele, obedece ele. Jesus falaria assim, mulher, eu te fiz pra ser livre, você não precisa disso, vai em paz. Vai em paz. É muito louco como a gente usa Jesus ou o conservadorismo revestido de cristianismo para subjugar as pessoas e principalmente para subjugar as mulheres. É isso mesmo. Cara, Jesus foi o que libertou mulheres. Maria Madalena, você comigo é alguém. Você comigo é alguém. Agora, a gente usa
o cristianismo, o conservadorismo, a gente coloca verniz, fica bonito, de que a gente quer amar a nossa mulher, de que a gente quer uma esposa feminina que faz bolo de dia, só que porque outro vídeo que eu assisti, homem milionário quer uma mulher que não trabalha, que não compita com ele no mercado de trabalho. O homem não gosta disso, de uma mulher que vai competir no mercado de trabalho com ele, que vai ganhar mais do que ele. O homem quer uma mulher que espere ele em casa com um bolo. Isso é muito bonito enquanto você fala amando a sua mulher. Porque se você, no dia que você não amar mais a sua mulher, você dá um pé na bunda dela e ela não tem profissão, não tem nada, e você só diz assim, é que o amor acabou. Olha o nível, pra mim, de canalice que isso existe. Se o homem é homem de verdade, ou ele diz, eu vou me separar de você, eu vou te dar uma pensão de 5 pau, 10 pau, 15 pau e você vai viver muito bem, mesmo eu não te querendo, porque eu falei pra você que você não tinha que trabalhar. Ou eu vou falar, mulher, você tem sonho de carreira? Seja independente mesmo. Tenha a sua profissão, porque se der errado aqui, mas nunca vai dar errado, porque o que Deus uniu, ninguém separa. Na hora, todo mundo fala isso. Na hora é tudo lindo. Até doer no bolso. Até doer no bolso, até doer na vida, até acontecer alguma coisa que você fala pra... É muito fácil. Os homens, eles ficam numa posição muito confortável de dizer, até a hora que eu não quero mais. A hora que eu não quero mais, quem é que sempre se ferra nessa sociedade? A mulher. A mulher tem se ferrado desde sempre. Então eu vejo Jesus falando para as mulheres, mulher, você pode se separar, por exemplo, por traição. E eu não acredito que Jesus estava ali falando sobre traição sexual. É todo tipo de traição, todo tipo de abandono, todo tipo de repúdio. É porque não há realmente nem matrimônio, há casamento. Eu gosto de separar isso, eu sei que é meio que semântico, mas é legal separar. Porque o matrimônio, ele é um milagre, Galhardo. 2 se fazem uma só carne, velho. Só que quem prova esse milagre, irmão? Numa sociedade líquida, onde as pessoas buscam seu próprio interesse. Não é a Igreja Católica dizendo, olha, está casado, pronto, o matrimônio se findou. Não é isso, cara, isso é um milagre, bicho. Então, assim, como é que pode, num milagre, as pessoas se corromperem e corromperem uns aos outros dentro daquele evento ou daquela vida que deveria resplandecer a unicidade, aí de novo, do próprio Deus, tá ligado? Porque é onde 2 se fazem um, entendeu? Mas as pessoas vulgarizaram de tal forma que acham que tudo é de fato, diante de Deus, um milagre, onde 2 se fizeram um. Então, e não é. As pessoas não estão nem casadas realmente, ou no matrimônio. As pessoas apenas assinaram um contrato de convivência. E de interesses egoístas. De interesses mútuos, egoístas, exatamente. Então, quebrar isso é natural, é comum. Não deveria ser, mas, de novo, quem é que, de fato, conhece Jesus e vive por ele? E aí vem talvez a grande questão, que é, e como saber se eu estou vivendo como ele? Para mim é uma resposta simples. Na sua mentalidade, nas suas atitudes, você realmente anda sem desejar abusar dos outros? Porque Jesus, ele entra numa sociedade romana onde todo mundo se abusa. Eu abuso com a minha autoridade. Os romanos abusam com a autoridade. Os judeus abusam com a autoridade, abusam o povo com a autoridade deles. E Jesus está falando, gente, o jeito certo de se viver não é abusando uns aos outros. E nós vivemos em uma sociedade, é só você olhar para o lado e perceber que as pessoas abusam umas às outras. As pessoas, elas querem levar vantagem em cima uma das outras. Dentro de um casamento tem gente querendo levar vantagem, porque se você se preocupa quanto que o seu homem ganha para você se casar com ele, ele tem que ganhar mínimo de 30 mil reais, você não está
pensando em amor, você tá pensando em levar vantagem. Exatamente. Da mesma forma, homem, se você tá pensando quantas mulheres, quantos homens a sua mulher já foi pra cama antes, independente do que é certo, do que é errado, você tá pensando em levar vantagem porque você não quer ser o bobo diante dos outros. Então, em uma sociedade em que ninguém quer parecer trouxa, ninguém quer fazer papel de bobo, não tem espaço para Jesus e não tem espaço para o amor. Se Deus é amor, se Jesus é amor, o amor é justamente levar prejuízo em nome do amor. Em uma sociedade que não quer levar mais prejuízo, ela só abusa um ao outro, quer levar vantagem em cima do outro, quer ser o menos trouxa, e é por isso que as relações são do jeito que são. E aí vem Jesus e fala: se você é desse tipo que abusa os outros e que pensa em levar vantagem, se arrependa. E se você é alguém que está sendo abusado, se insurja contra isso, porque você não foi feito para isso. Não, e Galhardo, vamos lá. Amor não busca o próprio interesse. Se você tá com alguém para receber coisas, você não ama. Porque na vida é melhor dar do que receber, maior é o que serve do que é servido. O último é que de fato é o primeiro, tá ligado? Ou seja, há toda uma inversão lógica dos motivos ou das motivações do porquê vivemos. Eu sempre digo isso. Amor, inclusive, sabe deixar ir. Eu tô num relacionamento com alguém que não quer estar comigo, o meu dever é deixá-lo ir. Porra, eu tô com alguém que só me trai, que só me faz mal, que me repudia. Esse alguém não quer estar comigo. Deixa aí. Deixa aí. Agora, numa relação, aí que entra o problema. Porque aí numa relação de abuso, eu quero deixar aí, mas o outro não quer ir embora porque ele leva vantagem em me ter ao lado dele. É por isso que a gente tem que saber se a relação de amor é uma relação recíproca. E não é. Porque se não é, o outro está comigo por comodismo. E comodismo não é amor. É escravidão. Aí vem a manipulação, até em nome do conservadorismo, em nome de Deus, em nome das aparências, em nome dos traumas que você vai viver. Que vem o homem pra você e vai dizer assim: olha, eu não te assumo porque eu tenho traumas, mas o dia que eu curar meus traumas, aí eu vou te assumir. Eu não te assumo porque eu tô trabalhando demais. Eu não te respeito por culpa sua. Eu não te dou atenção porque você me cobra. Se você fosse feminina, aí eu te daria atenção. E nós temos que entender, tudo isso é manipulação para manter você entregando sem receber nada, e não é da vontade de Deus que você permaneça nisso. Você não precisa se sentir culpado ou culpada por ele. Mas em algum momento disseram que é. De novo, sim. Vamos voltar. De novo. Por quê? Porque o que o homem não entendeu? Não é Deus que mudou. Quem mudou é o homem, ou a compreensão do homem. Só que os religiosos não entenderam que isso está evoluindo e cada vez mais rápido. Essa compreensão está acontecendo. Então, aquela tentativa da igreja em conciliar a mentalidade que o homem tinha sobre Deus no Velho Testamento com o Jesus que se revela no Novo, só gerou esquizofrênicos, tá ligado? E não dá mais. Não dá mais. A tentativa, ela tá se tornando patética cada vez mais. Por isso que a igreja e o sistema religioso tá em colapso, está entrando em colapso cada vez mais. Por quê? Porque você está tentando conciliar o inconciliável, aquilo que eu disse. Eu duvido que algum desses pastores ícones pegue um microfone para dizer: Jesus é a favor do genocídio, tá ligado? Não vai conseguir fazer isso. Ele não tem nem peito para dizer isso. É isso que eu falo. É esquizofrênico. Porque eu tenho que ver Deus sob a ótica de Cristo, porque é o único que eu consigo entender. E digo mais, Jesus, ele pouco me explica sobre o Deus que é Espírito. Pelo contrário, ele diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. É o máximo que eu consigo. Passou disso, Deus é Espírito. Eu não consigo. Só que aí nessa plenitude dos tempos, e aí eu vejo até a própria igreja após Cristo tentando entender as coisas.
Por isso você vê muita disputa entre os apóstolos, tá ligado? Circuncida, continua ou para? A mulher, como é que deve ser ela na sociedade? A escravidão, acaba ou continua? É lícito ou não é? Porque os discípulos mesmo, porque Cristo, ele não fundou nenhuma religião. Ele vem estabelecer a humanidade, o resgate da humanidade, do que é ser humano, a praxis da vida. Mas aí os apóstolos pegam e começam a acomodar esse troço. Mas peraí, a gente é judeu. O que a gente faz agora com aqueles que não são judeu? Circuncida, não circuncida? Sacrifica, não sacrifica? Porque eles mesmos estavam tentando acomodar a religião à prática da vida. Só que é onde entram muitos críticos, né? Que também não entenderam muita coisa. Só que aí vem, por exemplo, um apóstolo Paulo tentando fazer essa acomodação e dizendo, olha, gente, é porque tem princípios eternos, e vai dizer assim, ó, não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, judeu ou gentil, todos somos um em Cristo. Como é que você faz? Você vai ficar com esse grito e vai fazer o quê? Porque eu preciso acomodar isso à realidade, à vida. E já passaram-se 2000 anos, a gente ainda não conseguiu fazer isso. Porque perde-se status. Perde manipulação. Perde-se manipulação. Poder. Perde-se poder, perde-se dinheiro, perde-se inúmeras coisas. Perde-se razão, perde-se tudo. Tudo. Porque amar é prejuízo. Exatamente. Amar é prejuízo. E você pode observar, toda pessoa que sentou aqui nessa cadeira, que veio falar para você a respeito de mulher é assim, homem é assado, todo pensamento é como não levar prejuízo, como não ser feito de trouxa. E enquanto nós estamos com essa mentalidade de como não ser feito de trouxa, nós não amaremos. Então, as relações, sejam amorosas, familiares, de amizade, elas vão entrar em colapso porque elas não podem existir. Ao mesmo tempo que o grande equilíbrio, a dificuldade é que também quem ama está sendo abusado. Porque acredita nesse discurso de eu tenho que dar a segunda milha, eu tenho que dar mais um passo, eu tenho que dar a outra face em nome do amor. Mas aí o outro, que está com má intenção, te bate todos os dias. Te humilha todos os dias e você acredita que essa pessoa vai mudar, você acredita que por ser uma boa pessoa você tem que continuar. Então o grande mistério do evangelho é que ele consegue te levar para um lugar onde o Espírito Santo vai te revelar e a Bíblia vai te revelar situações onde você deve perdoar, mas situações onde você deve dizer eu te perdoo, mas eu estou me retirando. Por quê? Porque é o grande equilíbrio do amar ao próximo como a si mesmo. Se não amarmos ao próximo, estamos em desequilíbrio. Se não nos amarmos, também estaremos em desequilíbrio. Porque o que Jesus ensina é essa balança de um amor equilibrado. É do próximo ao próximo, na mesma proporção, medida e intensidade com que eu sei me amar. E aí você vai extrapolar isso para qualquer coisa na tua vida. Esse relacionamento é um amor em equilíbrio? Essa paternidade é um amor em equilíbrio? Esse trabalho é um serviço em equilíbrio de amor? E lembrar que existem dois amores. Existe o amor vertical e o amor horizontal. Quando você confunde essas coisas, você vive sendo abusada ou abusa. Amor vertical é o amor aonde é de pai para filho, de Deus para a humanidade. Esse amor, ele é vertical. Você tem filhos. Eu tenho certeza que com seu filho, você ama ele incondicionalmente. Ele pode fazer as coisas mais horrendas que você ainda vai dizer, é meu filho. Talvez você seja justo. Ele cometeu um crime e você vai falar assim, olha, vai lá pra cadeia. Você não vai passar a mão na cabeça no erro, mas vai continuar amando. Mas você não vai esquecer seu filho. Lógico que você não. vai todo mês lá na visita falar, cara, é o meu filho. E o dia que ele sair de lá, você vai falar, é o meu filho, pode vir que eu vou te restituir. Agora, os amores horizontais, eles não são de autossacrifício. Verticais é o ágape.
É o amor sacrificial. Mas amores horizontais, eles não são de autossacrifício. Deus nunca mandou você viver sendo traída para manter um relacionamento. Ele nunca mandou você apanhar para manter um relacionamento. Ele nunca mandou você aceitar ou tolerar humilhações para que você continue num relacionamento. Porque o amor horizontal, ele é recíproco, ele é uma troca, Deve haver amor próprio também. Também, ele não é sacrificial. E aí tem coisa que a gente... Só que também com a lógica cristã, que é extremamente condescendente, a gente é ensinado dentro da igreja a ser condescendente com o erro dos outros. A gente é ensinado a ser tolerante, mas não é uma tolerância equilibrada. Não, é uma tolerância que faz mal. Exatamente. Então é aquela tolerância que eu preciso ter o equilíbrio de dizer assim, olha, fulano, você não me assume porque você tem um trauma de relacionamento? Isso, eu entendo. O seu trauma explica a situação, mas não justifica o seu comportamento e não te isenta de ter que me assumir caso você queira continuar comigo. Logo, você que não quer me assumir, eu tenho todo o direito de ir embora e não vou me sentir culpada por isso, porque explica, mas não justifica. Independente do trauma que você tem, você sabe o que é certo e o que é errado a se fazer. Hoje, eu vejo que a galera começou a usar trauma, começou a usar dor do passado, começou a usar experiências do passado para justificar um comportamento que ele sabe que é errado. Mas olha, eu faço isso porque no passado a minha mãe não me amou. Vai para terapia. Mas você não pode se comportar assim porque a sua mãe... E explica. Tá explicado porque você é assim. Mas não te dá justificativa e nem autorização para você agir de uma forma que não é a forma que você deveria agir. E se a gente confunde isso, porque eu já fui assim, pensa eu no lugar de cristão, filho de pastor, ouvindo esse tipo de abuso o tempo todo, pastor tem que aceitar tudo, perdoar tudo, relevar tudo. Condescendente com tudo, Condescendente com tudo, porque se o irmão chegou atrasado, ele é do louvor, ele chegou atrasado e você dá uma bronca, pastor, você tem que entender. Você tem que entender que eu estava ali com a minha família, que hoje eu tive um churrasco, que meu irmão veio aqui e por isso que eu cheguei atrasado. Só que crente não é condescendente com pastor. Ele quer que o pastor seja condescendente com ele, mas faz o pastor dar um erro, faltar em um aniversário, não ir no velório do ente querido, acabou, aquele pastor morreu para aquela pessoa. Então eu aprendi isso. E aí pensa, sendo assim, além disso, sendo terapeuta, é um funil de condescendência, porque eu comecei a falar, tá vendo? Ela é assim porque a família dela fez mal para ela. Ela não consegue me amar porque ela não foi amada. Até um dia que o Espírito Santo falou para mim assim, Gustavo, se ela não consegue amar porque ela não foi amada, você não deve curá-la. Não é problema seu. Você merece ser amado. Você não é a Madre Teresa de Calcutá da vida de ninguém. Você tem que iluminar. Mas o milagre da cura e da transformação cabe a Deus. E a própria pessoa. Não a você, porra. Ontem à noite eu tava pensando... Tava fazendo uma reflexão antes de dormir. O que eu vou falar pode parecer uma loucura. Mas vê se você acompanha um pouco esse raciocínio maluco. Porque a vida, ela começa exatamente a partir do momento em que você tem consciência dela. É muito interessante. Porque o que é a eternidade, né? E o tempo. O universo, cara, ele não sabe de si. Eu o observo. E ele acontece a partir do momento da própria observação. Por isso eu te falei, eu desisti de entender Deus. Eu olho Jesus e a experiência humana, que ela passa exatamente por essa minha observação. Só que se tu parar para olhar com calma e com cuidado, é muito interessante isso. Porque, por exemplo, virou moda, né? Um ateu fala para o universo ele é eterno, ou ciclicamente eterno.
né? Ele se expande, ele volta, ele se expande, ele volta. Aí fala-se dos multiversos. Pô, legal. E aí, se tu viajar na máxima consequência desse tipo de pensamento, por exemplo, onde é que você chega? Você vai chegar no fato da inevitabilidade da vida que se repete eternamente agora. Não sei se você já parou para pensar nisso. Porque, veja, se o universo ele é cíclico e ele se expande e regride, se expande e regride, inevitavelmente a vida que tu vive agora, ela vai se repetir em alguma variável possível lá na frente. Só que de um tempo que te é percebido agora, nesse momento que você observa. E todo o resto de um tempo que você não pôde observar, filosoficamente falando, eu estou dizendo, você nem o percebe. Ou seja, a eternidade, os bilhares e bilhares e bilhares de anos que aconteceram sem a tua observação, eles não foram nem sentidos, pô. Ele é sentido só na hora que você acorda, tá ligado? Só que isso está acontecendo agora. E isso vai se repetir eternamente. Ou seja, toda a vida, e eu estou realmente aqui trazendo uma filosofia, toda a vida que você vive, ela se repete eternamente, pô. Por isso que eu parei de querer entender Deus. Eu não sei se tu acompanhou meu raciocínio. Ao mesmo tempo que você não é ninguém no universo, você é o universo de quem está ao seu lado. E que faz todo sentido. Porque, veja, Galhardo, é muito louco esse tipo de pensamento. Mas o ateu que nega Deus e relega ao universo a própria experiência de eternidade, no sentido de que, enfim, a vida está acontecendo agora, ela vai deixar de acontecer, mas, de repente, isso tudo vai voltar a uma hora poder acontecer. E vai acontecer porque é inevitável. Porque de milhares e milhares e de milhares e milhares de tentativas, uma hora essa que a gente está vivendo, ela acontece. Vê se tu consegue entender isso. Isso a gente fala da teoria das cordas ou do universo que é cíclico e se repete. Bom, ele pode ter tentado se repetir, e se repetiu, bilhares e bilhares de ocasiões até chegar à nossa. Só que não há consciência, digamos assim, nas bilhares que se antecederam, mas há consciência na nossa. Estou falando nessa única possibilidade, caso tenha sido apenas essa. Bom, como não há consciência e o tempo ele não foi percebido nas outras bilhares, mas ele é percebido agora, o agora, que é essa experiência que a gente está vivendo, ele está acontecendo o tempo todo, velho. Sim. Ou seja, é uma vida que se repete eternamente. A neurociência diz que o presente são 3 segundos. Tudo que passa disso é passado. Então, que é uma memória. A cada 3 segundos nós estamos vivendo um novo agora. E o futuro, que é apenas uma esperança. É uma esperança. Nós temos poucas variáveis de tentar controlar o futuro, mas que a pandemia mostrou pra gente que a gente não controla coisíssima nenhuma. É por isso que a Bíblia fala: muitos são os planos dos homens, mas a última palavra vem do Senhor. Nós temos passado... Desse Deus que é impossível e ao mesmo tempo um mistério. A minha questão, Galhardo, é o seguinte: eu estou numa viagem pessoal aonde Jesus é o meu tudo, mas todo o resto é só um mistério. O que eu digo com todo o resto? Todo o resto que é superficial e todo o resto que me é maximamente experimentado ou me é esperançoso, tá ligado? Mas a vida humana, essa experiência, essa jornada, onde eu acordo, vivo, durmo. Aí eu durmo e eu apago. No dia seguinte eu acordo, vivo e... Irmão, para pensar um pouco. O hoje é a única experiência que você tem real e concreta da tua vida. Essa é a conclusão que chegou o sábio Salomão em Eclesiastes, né? Ele olha e no final do livro ele começa a dizer: quer saber, gente? Viva com a mulher da sua mocidade,
viva os seus dias, faça o Porque bem. o que passa disso é vaidade de vaidades, né? Ame as pessoas, porque adore o seu Deus, ame o seu Deus, sirva a Ele, porque o que passa disso é vaidade de vaidades, porque você é pequeno. É inútil de se saber. Você é inútil de saber, você é pequeno, você não controla nada. E viva! Viva! Basta cada dia o seu próprio mal, mas viva! Hoje fez sentido para você? Você mandou uma mensagem para quem você ama? Você esteve com quem você ama? E eu acho que esse é o sentido de Jesus também, quando ele olha, gente, vocês podem juntar tesouro na terra. Mas a cada dia basta o seu mal. Sabe o que você vai deixar, né? Se você deixar alguma coisa, você vai deixar experiência no coração das outras pessoas. Exato. É no coração das outras pessoas. Você vai habitar. O tesouro, o verdadeiro tesouro que você pode deixar nessa terra é o que você vai deixar no coração de quem passou pela sua vida. E o resto é vaidade, o resto a traça corrói, o resto é resto. O resto é a prepotência de uma sabedoria que nem carregamos, meu irmão. Ô, Galhardo, eu tava fazendo essa reflexão e eu tenho feito muito, tá? Eu tenho feito muito esse exercício. O que é a espiritualidade? O que é a vida? O que é que realmente faz sentido? Aí, e eu falo pra você com muita alegria, assim, pra mim ter te conhecido foi muito legal. Eu vou te falando a verdade, tá? O nosso programa passado foi bom pra caramba, mas tu sabe qual foi a melhor experiência que eu tive contigo? Foi após o programa, quando a gente trocou uns 5 minutos de conversa, eu falei, cara, tá aí um cara que vale a pena ter perto e voltar, tá ligado? E eu tô tendo essa conversa contigo, que é uma conversa diferente do que a gente teve no primeiro programa. Por quê? Porque aqui eu falo sempre isso, né? Eu tenho um lema que é em busca da verdade. O que é a verdade? Senão eu olhar pra mim e entender o que sou eu. Eu sou o quê? Um ser humano? Acho que no máximo que a gente consegue chegar e dizer alguma coisa eu sou um humano numa experiência e jornada humana, tentando entender o que é ser humano. E aí é onde eu falo que eu fico com Jesus, porque Jesus é o Deus que revela pra mim o homem. Como dá pra ser humano. Humano. Homem, mulher, judeu, grego, gentil, tá ligado? Escravo, livre. Não, a jornada humana é ele quem me revela o que é ser humano. E isso é maravilhoso, porque é o máximo que eu consigo alcançar, tá ligado? Só que é muito interessante, porque o que passa disso é só prepotência, velho. É só, tipo assim, mistério, de fato. E é legal e é muito interessante. Porque quando eu olho para Cristo e essa jornada humana e faço essas viagens filosóficas que eu acho maravilhosa porque é uma busca por sabedoria, né? O medo ele vai embora. Tudo vai embora. E o que fica é aquilo que eu posso de fato experimentar e viver em vida com coerência, tá ligado? Porque no final das contas o que fica é a nossa consciência. O que eu fiz com todo o meu potencial, tá ligado? O que eu fiz com aquilo que era coerente em relação à vida. Por que eu falo que o medo vai embora? De novo, porque quando você começa a pensar, e se eu for maximamente materialista, beleza? Não espiritualista. Ou seja, se eu for por rudimentos mais básicos e elementares, inevitavelmente, tudo no mínimo, uma hora vai se repetir. Uma hora tudo vai se repetir exatamente como é agora, tá ligado? E se eu filosofar sobre isso, ou eu pensar sobre isso, todo o medo que eu tenho da vida, ele não tem nem razão de ser. Nem da morte, entendeu? Felipe, qual é o nome do seu tataravô? Não sei. Qual é o nome do seu bisavô? Já estão todos realmente mortos, entendeu? Nem faço nem ideia. A gente não sabe o nome do nosso bisavô. Agora pensa que o seu bisavô, ele passou a vida se preocupando com o que todo mundo ia pensar a respeito dele, pro bisneto dele não fazer ideia Exato. do nome dele. É por isso que Salomão, ele também vai dizer, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, vai vir um outro rei depois de mim, que vai apagar tudo que eu fiz e eu vou ser esquecido. Os meus feitos vão ser destruídos. O que eu construí vai ser apagado. Pode ser que me lembrem do meu nome, mas meus feitos serão apagados.
Quem ele realmente foi. Quem ele foi. Ele vai ser só um personagem na cabeça das pessoas, das pessoas, né? Um personagem, né? Então, assim, eu sei que o meu bisneto, ele não vai saber meu nome. A partir deste momento que eu sei que o meu bisneto não vai saber o meu nome, como eu vivo? Será que eu vivo me perguntando o que as pessoas querem de mim? O que elas deixam de querer de mim? Se eu tô certo, se eu tô errado, se as pessoas gostam da minha roupa, se elas não gostam da minha roupa, se elas vão me amar, se elas não vão me amar, porque vão esquecer de mim. Então, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida é a gente viver aquilo que... Eu não gosto muito dessa palavra, mas se eu tenho um propósito que é viver como Jesus, então esse é o meu propósito. E eu vivo lembrando de Salomão dizendo... Viva a sua juventude com a mulher da sua juventude e cresça e seja feliz. Não faça mal a ninguém, porque o da vida, o que você vai levar é isso. É isso, acho que é tão simples. E se cada pessoa, sabe, faria um apelo e dizer isso, por exemplo, para um cara aqui da Red Pill que vem aqui, ou para uma mulher que vem, ou um homem que vem combater qualquer coisa, e eu dizer assim, meu irmão, sabe essa mulher que você está procurando, que não existe, porque todas as outras do planeta Terra são vagabundas? Mas deixa eu te contar uma coisa, você ama uma vagabunda, como você diz que é vagabunda? Cara, se talvez você ame essa mulher, esqueça o que os outros estão dizendo. Se essa mulher te ama, perdoe o passado dela, que você não tem nem nada a ver com ele, mas perdoe. Pare de se importar o que a multidão da internet está falando sobre você, porque você tem que ser feliz. E lá no final da sua história, você que vai ter dito assim, eu escolhi ser feliz de verdade, sem me importar com os outros. Sabe por quê, meu querido? Porque ninguém vai dar conta da sua vida. Se você chegar lá no final, sozinho, porque nenhuma mulher prestava e todo mundo te inflamava a isso, todo mundo vai se casar, vai ser feliz, e você foi o bobo que deixou de ser feliz. Então eu vejo tanta gente colocando dificuldade para ser feliz, mulher que, mas eu não quero um homem que ganhe menos do que eu. Será que você precisa do dinheiro dele? Será que os dois com dinheiro não seriam felizes? Por que você está se importando com o que um coach da internet está dizendo para você a respeito do certo, do errado, da felicidade ou da infelicidade? Salomão no final falou, vai ser feliz sem encher o saco de ninguém, sem deixar ninguém te encher o saco, porque da vida você vai levar isso. E eu vejo tanta discussão em podcast a respeito de coisas que quando você tiver 80 anos não vai importar. E tanto de coisa que eu vejo de gente subjugando o outro, colocando regras e determinando como as coisas têm que ser, que nem ele cumpre. Aí vem o hipócrita. Eu conheço, Felipe, pessoas que pregam na internet que o homem tem que ser provedor, mas ela banca o marido dela. Só que ninguém sabe. E aí eu tô preocupada com isso. Não, eu preciso de um homem que me banque, porque a fulana de tal falou que homem tem que bancar. Mal sabe ela a hipocrisia. E mal sabe a hipocrisia. Só que essa moça que tá falando, ela tá feliz com o marido dela. E você tá infeliz com o seu. Da mesma forma que vem um homem e diz a respeito de uma mulher, falando, cara, essa mulher dormiu com 10, não fique com ela. Só que ele, na hora que ele se apaixona, ele vai ser feliz e esquece do que te falou, e você vive preso nesse julgamento dos outros. Sim. E esquece de ser feliz. Eu acho que no final das contas, quando Deus fala, quando Jesus fala, basta cada dia o seu próprio mal, vem Salomão e diz isso, eles estão dizendo assim, gente, vocês estão deixando o elementar da vida para começar a viajar em coisas que não importam, e preocupado com gente
que não está preocupado com você, que nem segue as próprias regras. Afinal, não foi essa a crítica de Jesus aos fariseus? Exato. Vocês são hipócritas, vocês colocam jugo sobre os outros que nem mesmo vocês carregam. E eu vejo que a internet hoje, ela é um grande lugar que coloca jugo sobre os outros, que nem quem prega coloca a si mesmo, mas faz o outro se sentir culpado por não viver. E eu tenho, de verdade, se vem alguém aqui nesse podcast, se vem aqui qualquer pessoa da internet que está ali, sabe, pregando um monte de coisa, ao invés de ser feliz, o que eu tenho para dizer para essa pessoa é: encontre Jesus. Sabe por quê? Porque você vai encontrar Jesus e você vai perceber que, é mais simples, né? É mais simples. Amou uma mulher, vai ser feliz com ela, cara. Tá preocupado com quantos homens ela já passou, tá preocupado porque ela isso, tá preocupado porque aquilo. E a felicidade, é por isso Não tá que... olhando a pessoa. Aí Jesus senta numa mesa e fala: gente, eu vim cear com vocês, eu vim lavar o pé de vocês. Ele tá falando: gente, a vida tá na simplicidade, é no coração simples. Para voltar no que a gente conversou sobre tudo, qual é o equilíbrio? Eu posso ter tudo, mas meu coração precisa continuar sendo simples. A era da informação, ela é boa, mas você há de concordar comigo que muita informação tem feito as pessoas se perderem, porque tem muita gente colocando muita regra, muitos dogmas, muitas doutrinas, e as pessoas elas começam a deixar a felicidade mais cara. Percebeu quanto que o amor, num relacionamento amoroso, ele se tornou muito mais complicado? Porque agora, a pessoa não basta ser uma pessoa de caráter. Ela tem que ser de caráter, ela tem que ganhar acima de 20 mil, ela precisa lavar, passar, cozinhar, ela precisa ser perfeita, ela precisa ser maravilhosa, senão eu não quero. Sim. A mulher precisa ser virgem, senão eu não quero. Ou aquele discurso fatalista de que ninguém presta, não tem mais ninguém bom. É claro que ninguém presta. Sim. Se a minha régua ela é irreal, ninguém presta. Cara, a gente está, de novo, num novo tempo, é um novo momento. O excesso da informação, ele é bom, porém, como você falou, pode ser perigoso. Tem uma frase do Viktor Frankl que é legal, quando ele fala que um homem que tem um porquê suporta qualquer como. O que estão sendo explicado para as pessoas são os comos, sem um porquê. Então, você explicar como fazer as coisas, mas não tem uma base do porquê fazê-las, é superficial, e quando de repente a vida ela muda, as pessoas não suportam viver o que viviam e vão ser desenganadas, né? E sabe por que muita gente não explica o porquê? Porque o porquê delas é porque eu quero ganhar o seu dinheiro. Então eu coloco um monte de problema para você, eu coloco um monte de dificuldade para você. E aí eu começo a consumir o teu dinheiro. Eu consumo o teu dinheiro porque, não, eu te vendi um cursinho aqui, mas ele não resolveu. Agora você tem que vir para a mentoria Upgrade Diamond. Da Diamond para Diamond Plus. E nunca se resolve o problema porque nem a pessoa que está vendendo vive aquilo realmente. Perfeito. Então, sabe, é parar de colocar problema na vida dos outros que não existe para ganhar dinheiro. É por isso que não tem um porquê. Porque realmente não tem um porquê a não ser o egoísmo de fazer dinheiro. Então, olha, nenhuma mulher presta, porque se eu pregar que uma mulher presta, você começa a namorar. E aí você para de me seguir, de comprar o meu conteúdo e consumir o meu conteúdo de que mulher não presta. Porque aí volta para o nosso começo da nossa conversa, né? Volta ao esquema da manipulação e do poder. E aí as pessoas só estão mudando os nomes e isso está se tornando, obviamente, uma nova religião, né? Só isso. Uma nova religião, onde tem um líder, tem dogmas, tem ritos. É igualzinho uma religião. É igualzinho. Uma religião. Igualzinho. E para eu te manter nessa religião, eu preciso te fazer acreditar que não existe nenhuma mulher que presta. E para tu fazer parte do grupo, tem que seguir a cartilha.
Tem que fazer a cartilha. Aí tem a cartilha das mulheres femininas e dos homens masculinos, que também é uma religião. Para você fazer parte disso, você precisa ser essa mulher feminina, senão você não é aceita aqui dentro. Mas é gerando o quê? Culpa. Tudo que te gera culpa, se liberte. Se liberte. Então eu vejo hoje na internet gerando culpa. Olha, você não encontrou um homem ainda porque você não é feminino bastante. Você não encontrou uma mulher de valor porque você ainda não é masculino bastante. Você ainda não se libertou das amarras emocionais. É porque você ainda não serve a Deus de verdade. É sempre colocando culpa, porque eu sempre tenho que dar um passo a mais, me esforçar mais. O problema sempre sou eu, que não consigo chegar ao lugar que aquele mestre e guru está dizendo que ele tá. Que vive. Imagina esses caras, mano, hoje em dia, se realmente vissem Jesus, né? Quantas vezes Jesus não chorou? Aí o pessoal ia dizer, isso é fraqueza. Não, porque você vê, cara, a minha namorada tava mostrando pra mim uma influencer aí de relacionamento. Ela não briga ela não discute com o marido dela. Ela tá sempre bem vestida de baby doll feminina porque ela é maravilhosa. O marido dela sempre trata ela com a maior polidez e educação. Isso é real? Não, isso é gente de plástico, né, cara? Mas... mentira, né? Pra vender. Lógico. Pra vender. E aí quando você acredita em algo irreal, você se culpa por não vivê-lo. E você vive subjugado. E assim, eu posso ser bem sincero, cara. Pra mim, eu não acredito em energia feminina, não acredito em energia masculina, eu não acredito que você precisa ser assim, assado pra ser amado. Porque quando eu olho ao meu redor, eu vejo, se eu descer aqui e ver um monte de casais, vai ter casal que a mulher é muito mais masculina do que o cara e eles dão certo, tão felizes. Vai ter coisa ao contrário. Vai ter gente que é parceira. Vai ter gente que o cara banca e ela não trabalha. Vai ter gente de tudo quanto é jeito sendo feliz. Sendo feliz. O que eu prezo só saia de todo tipo de julgamento e culpa que te diz um motivo de você não estar sendo feliz. Até mesmo se alguém coloca o nome de Deus nisso. Você não está sendo feliz porque você não está cumprindo a vontade de Deus. Deus não pode ser isso. Pois é, rapaz. Isso aí é que, no final das contas, eu acho que vai ser o próximo salto que nós vamos ver. Eu acho que é exatamente a busca pela verdadeira espiritualidade. E eu não estou falando de misticismo, que é muito comum. Sim. Esoterismo, que é muito comum. E de outras religiões que negam a própria essência e natureza humana, o que eu também não acredito. Tipo aquela ideia de você fazer omitir, de certa forma, os próprios sentimentos, tá ligado? Que também, para mim, é errado. Mas eu acho que o próximo salto é o homem começar a tentar entender melhor um pouco os porquês da vida, entendeu? É a espiritualidade por si só, né? É Jesus por Jesus. Isso. Jesus e ponto. Isso, exatamente. Jesus e ponto. Por que eu faço o que eu faço? Suficiência dele, né? Porque eu faço como Jesus e ponto. Porque eu entendi que isso é saudável para mim, né? Como da outra vez que eu vim aqui eu falei sobre esse texto e eu falo de novo. Jesus e ponto, porque quando eu sigo a Jesus, eu entendo que eu protejo o meu coração e é do meu coração que vem todas as fontes da vida. Exatamente. Seguir a espiritualidade, eu sei que eu vou levar prejuízo. Eu sei que eu vou ter que perdoar quem eu não queria perdoar. Eu sei que eu vou ter que andar a segunda milha. Eu sei também que eu vou ter que bater no templo e bater nos cambistas e expulsar todo mundo. Erros, eu vou ter que falar para a pessoa que ela é fariseu. Eu vou ter que falar para a pessoa, não dá para me seguir como Jesus fez. Como fica aqui, só vai subir 3 comigo. 3 comigo. Você saber quem é teu amigo e quem não é. Você não vai abrir mão do seu dinheiro, então não dá para me seguir. Isso. Eu vou acolher e também vou me afastar de pessoas, mas eu sei que no fim tudo isso me fez bem pra alma. Porque equilibrou o amor, né? Porque tem gente que tá com a vida linda,
mas com a alma perdida de fato. Que é o que a gente falou, né? Ganhou o mundo e perdeu a própria alma. E perdeu a própria alma. E só que o que é ganhar a alma, né? Não é aceitar Jesus. Ganhar a alma é você, no fim da vida, falar, valeu a pena. Ter consciência de que você foi humano. E aí tem uma coisa que eu termino dizendo isso, que é quando você entende a respeito de Jesus e começa a amar como Jesus e a vida de Jesus em você faz sentido, o fácil fica difícil e o difícil fica fácil. Para você, difícil talvez seja perdoar, mas começa a ser fácil. Mas talvez para você seja fácil não dar nota fiscal para o seu cliente, mas aí começa a ser difícil, porque o fácil fica difícil, o difícil fica fácil. Perfeito, meu irmão. Deixa um recado aqui pra galera, na sequência eu finalizo aqui. Foi um belo papo. Porra, muito bom mesmo, velho. Valeu, irmão. Muito bom, sempre bom falar contigo. Se você precisa de ajuda para se libertar de algum relacionamento aonde você percebe que não é isso que Deus tem para sua vida, mas tem dependência emocional, baixa autoestima, falta de amor próprio dentro de você e você precisa de ajuda, vai no meu Instagram, @eusougalhardo, conheça os meus planos de atendimento, porque eu sou especialista nisso daqui que a gente conversou, sobre mostrar para você e te encorajar de que você pode sair das migalhas e encontrar de fato o amor próprio e a abundância que Deus tem para você. Valeu, irmão. Perfeito, foi muito bom, mano. E você que nos acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pro Galhardo. Se é pra brigar, eu sempre falo, pode brigar comigo, não tem problema. Porém, cara, se prepara porque o mundo tá mudando cada vez mais rápido. E você sendo religioso ou não, seja pelo menos coerente na vida. Você possa olhar no espelho e dizer que você é um cara íntegro. Você tá inteiro diante de você mesmo. Porque no final é a sua consciência e a sua consciência em Deus que importa. Beijo. Até um próximo programa. Valeu, pessoal. Valeu. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação de verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência para cada um de nós. Veja que incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans. Eu preciso compartilhar algo pessoal com vocês. A Mata agora é parceira do Iron Talks. E esse café realmente mudou a minha rotina. Ele me dá energia de forma suave e duradoura, sem aquele sobe e desce do café comum. Ele é rico em fibras, ajuda na saciedade, não quebra o jejum e apoia na saúde intestinal, porque contém prebióticos e antioxidantes. Além disso, ele é limpo. A Mata se preocupa com a sua saúde. Não tem adoçante químico, não tem espessante, nada que cause desconforto. Sério, foi um divisor de águas para mim. Com ele eu consigo treinar, gravar, trabalhar focado até o final do meu dia. Experimente também no site da Mata, use o cupom IronTalks, tenha seu desconto,
compre um produto excelente para a sua saúde e performance. Conheça a Mata.